recapitulação da Escola Sabatina, estamos estudando o livro de Esdras e Neemias. E hoje, um dia muito especial. Começamos às 15 horas, 15h30 ali, um especial do Contra a Cultura. Para quem ainda não conhece o Contra a Cultura, é um programa de rádio da Novo Tempo e um podcast que sai pelo canal Cristãos Cansados. Para mim, e muitos aqui sabem disso, é motivo de muita alegria mesmo. Porque quando eu comecei a estudar a Bíblia, a Gisele e eu, nós nos batizamos em 2015, e a partir dali a gente começou a estudar a Escola Sabatina e buscando também algumas outras ferramentas para entender um pouco melhor aquilo tudo. E aí foi que a gente conheceu o Contra a Cultura e realmente nos ajudou muito, fez muito sentido em nossa vida e a gente é muito grato a tudo que o Contra a Cultura fez em nossa vida aí também, nos ajudando no estudo da Palavra de Deus, né? Então, das 15h30 até agora há pouco, nós tivemos aqui uma entrevista muito especial, que em breve também estará disponível aí na internet. E agora, neste momento, Isaac Rezende e Maiara Costa farão a mensagem especial do dia. Uma salva de palmas para eles, vamos receber com carinho. Mais uma vez, uma boa tarde, feliz sábado a todos. Acho que a gente pode fazer uma reflexão, talvez naquele que seja um dos capítulos mais fantásticos, uma seção de capítulos mais fantásticos da Bíblia, que é o Sermão do Monte, contido especialmente ali em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. É o primeiro sermão de Cristo, e é um sermão que contém tanta teologia, tanta sabedoria divina ali que fica até difícil você olhar para aquilo ali e estudar, porque você vai escavando aqui, parece que Jesus está sintetizando tudo que existe de teologia desde o Antigo Testamento. Tanto é que você vai depois ver Paulo, Tiago e outros autores, parece que eles só estão repetindo a mesma coisa, né? E esse texto, esse capítulo em específico, ele está muito associado à própria ideia do contracultura. Na década de 60, 70, ali onde você tem um movimento punk, rock, hippie, você tinha um movimento muito forte ali por causa de todas as guerras, todo o contexto social, de uma ideia de desconstrução do status quo, desconstrução das leis estabelecidas, desconstrução dos princípios, das regras de uma sociedade que aquela geração entendia ser equivocada. Eles queriam liberdade, eles queriam viver suas próprias regras. Então, inicia-se esse movimento de desobediência, de caos, de anarquia, que foi denominado como movimento contracultural, movimento de contracultura, counterculture. E ficou muito famoso, e dali deriva todas essas ideias, né, do próprio movimento do rock e outros movimentos mais voltados a essa coisa de você romper com o sistema. Só que eu acho interessante que tudo que a humanidade tenta fazer achando que está fazendo algo novo, na verdade já foi feito na Bíblia e por Deus há muito tempo, né? Se você for parar para prestar atenção na ideia do que a gente observa no mundo, você lê, por exemplo, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte: olha, vocês estavam mortos, né, em seus pecados, neste mundo dominado pelo príncipe da potestade do ar. Ele vai dizer assim: o espírito dos que agora vivem em desobediência. Ele vai dizer que esse mundo, essa sociedade, ela está envolta dentro de uma ideia de pecado que é de rebeldia a Deus. Então, desde que o mundo é mundo, desde Gênesis capítulo 3, o movimento estabelecido é de rebeldia. Então, se toda a realidade da história do mundo, desde praticamente sempre, é de rebeldia, se você for parar para prestar atenção, não é a desobediência que é contra a cultura. Você quer romper com o sistema estabelecido, você tem que obedecer. Você quer ser rebelde, na verdade você vive os princípios do reino. Porque desobedecer, se voltar contra os princípios de Deus, isso qualquer um faz. Isso é mundo, isso é o sistema que nos cerca. Então, qual
qual que de fato é a contracultura? E aí a gente começa a ler a Bíblia, e a Bíblia só vai confirmar essa ideia. Ela vai mostrar desde o capítulo 3 até Cristo, de que mesmo um povo que possui os oráculos divinos, possui a revelação, possui os profetas e tem a própria presença de Deus no meio da sua liturgia, a gente até fala nos nossos cursos, não, Deus está aqui, e a gente acredita que Ele está mesmo, mas a gente não vê. A gente está falando de um povo que via Deus se manifestando em fogo, em nuvem, e esse povo faz o quê? Rebeldia, 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 rebeldia. Que dirá todo o resto da população, todo o resto das outras nações, tribos. E aí você chega em Jesus, e Jesus olha a realidade ao seu redor. Jesus observa a situação, e ele observa inclusive no próprio sistema estabelecido da religião local, que flui a partir das paredes do templo. E ainda assim o que ele vê não é obediência, o que ele vê é rebeldia, é perversão, é exploração, é ganância, tudo aquilo que qualquer pessoa que se chama ser humano está acostumada a viver. Onde está a novidade nisso daí? Então você tem uma população judaica, uma casta religiosa que está acostumada a dizer o seguinte: olha, se você nasceu judeu, filho de Abraão, você é abençoado por Deus. Deus te ama muito, você é especial. Agora, se você é judeu e tem saúde, você é 2 vezes mais abençoado por Deus. Você é uma casta especial mesmo. Lembra quando Jesus vê uma pessoa doente e os discípulos perguntam o quê? Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi a família dele? Jesus fala assim: não, vocês estão pensando errado. Então assim, se a pessoa não tem saúde, ele está bagunçado com Deus. Não é essa a questão. Agora, se você é judeu, você é saudável e você é rico, você não é simplesmente abençoado por Deus. Você é elite da elite do favor divino. Essa era a cultura local. Essa era a cosmovisão da religião judaica. O que é uma cosmovisão? É a forma como você interpreta a realidade a partir das suas lentes, né? De toda a sua cultura, toda a sua história, toda a sua criação, toda a sua religião, tudo aquilo que te fornece valores pelos quais você interpreta a realidade e faz escolhas. Isso é sua cosmovisão. E dentro dessa cosmovisão, os valores judaicos são: Deus favoreceu uma casta especial. E ela precisa ter certos requisitos atendidos para fazer parte do favor divino. Essa é a cultura, certo? É o padrão estabelecido. E aí Jesus, ao preparar o seu primeiro sermão, a primeira vez que ele vai falar em público, ele vai inaugurar os ensinos a respeito da realidade de quem é Deus, quem é o Pai, o que é o reino e o que ele está fazendo nesse mundo. E a sua primeira frase é: bem-aventurados os pobres de espírito. Qual que é a cultura? Bem-aventurados os favorecidos. Qual que é a contracultura? Bem-aventurados os pobres. Antes da gente continuar, vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é uma fonte inesgotável de sabedoria. Mas, Senhor, é muito fácil adquirir sabedoria nesse mundo. Basta abrir um livro de filosofia, um dicionário, qualquer coisa. Agora, quando a gente está falando de sabedoria para a salvação, só a Tua palavra é capaz de fornecer isso. Ao estudarmos a Tua palavra, Senhor, mais uma vez, que o Teu Santo Espírito nos conduza a aprendermos mais de Ti. Que a nossa cultura corrompida pelo pecado não crie em nós um viés de buscar na Bíblia aquilo que confirma nosso pensamento comum, nosso senso comum, mas que a contracultura do Seu reino desconstrua aquilo que o pecado formatou na nossa mente, e que esse Espírito nos ajude a olhar para o Teu reino e encontrar nele propósito, missão e identidade. Em nome de Jesus. Amém. Então, se você estiver aí com a sua Bíblia aberta ou o seu dispositivo sagrado, certo? Você pode abrir em Mateus no capítulo 5, a gente vai dar uma visão panorâmica aí das bem-aventuranças, um texto aí bem conhecido, e depois a gente vai fazer algumas aplicações olhando até o contexto do restante do capítulo 6 também, do capítulo 7, né?
Então, Jesus observa no capítulo 5, verso 1, as multidões chegando até ele. No verso 2, ele senta-se para ensiná-los. Ele está aqui inaugurando o seu primeiro sermão, iniciando ali seus trabalhos de pregação a respeito do reino de Deus. E qual é a cultura desse reino? Quais são os princípios por trás desse reino? O que rege a governança divina? Quais são as características de pessoas que se propõem a viver nesse reino? Né? Então você tem, por exemplo, certas pessoas que abordam Jesus no decorrer do seu ministério e perguntam: mestre, o que devo fazer para entrar no teu reino? Bem, a resposta está aqui. Mas não é uma questão, né, de que você deve fazer como requisito para ter o favor de entrar no reino. O que ele está falando é: pessoas que estão dispostas a habitar o meu reino possuem naturalmente, quer dizer, deixa eu reformular aqui, possuem espiritualmente, através do Espírito de Deus, as seguintes características. Agora, antes da gente avançar, Mayara, a gente tem aqui vários versos, bem-aventurados. Deixa eu ler rapidinho aqui então. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês são quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então aqui a gente tem as características daquilo que Jesus chama de felicidade. Aquelas pessoas que são macários, felicidade, estado pleno de satisfação, que se encontra dentro de características que o Espírito Santo é capaz de criar. Então assim, Mayara, a gente tem aqui vários versos, várias frases, e às vezes a gente vai ler o texto bíblico, e a gente lê num formato meio Twitter. A gente pega aqui: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Frase bonita, vou twittar. Ou então, antigamente, né, você fazia crochê. Então você fazia no crochê lá um bordado, sabe? Você fazia um passarinho bonitinho, umas florzinhas no bordado, assim. Aí bordava lá: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí você terminava, fazia um floreado, pendurava na porta do lavabo da sua casa para as visitas verem. Uma mensagem bonita, de sabedoria. Será que o que Jesus está passando aqui, para aquelas pessoas que estão ouvindo, são pérolas de sabedoria, frases lindas para a gente colocar no para-choque do caminhão, postar no nosso Facebook? Ou ele está trabalhando aqui, talvez, um manifesto da sua contracultura? Como é que você observa a unidade literária que a gente está observando aqui no capítulo 5? Pelo menos na sua introdução. Olha, bonito que Jesus falou, a gente lê e fala amém, mas nós não temos a menor noção do que significa isso na praticidade da vida. Porque, como você mesmo disse, ele está falando aqui o que é ser feliz, no seu estágio mais pleno da felicidade. Uma coisa que é super interessante na linguagem, né, quando estuda semântica, semiótica, né, ótica, semiótica, enfim, é que as palavras elas podem ter diversos significados, e esses significados carregam aí um sentido que pode apresentar a minha realidade de vida ou não, certo? Então, quando a Bíblia fala de bem-aventurado, bem-aventurança, o melhor texto que eu já encontrei na Bíblia para explicar o que é ser bem-aventurado na prática é o Salmo 32. Davi vai falar sobre isso, e quando Davi fala sobre bem-aventurado, ele está querendo dizer o seguinte: realmente bem-aventurado é o estágio mais pleno de felicidade. Por quê? Porque o sentido da bem-aventurança não é algo que eu faço para alguém, mas é algo que Deus fez por mim. Então, quando ele fala de bem-aventurado, o que é ser um bem-aventurado? É alguém que recebeu o favor, o amor, a atenção, o carinho e a misericórdia de Deus na vida. Aí, quando eu peguei isso e vim para as bem-aventuranças conforme Cristo fala aqui, então faz muito sentido ele dar essas 8 descrições aqui do que é um caráter de alguém que foi alcançado pelo favor e pela misericórdia de Deus. Então, realmente ele está fazendo um manifesto aqui, porque se na época era ensinado que alguém que era abençoado, favorecido por Deus,
era rico, sem problemas, sem doença, era a elite da sociedade, a primeira coisa que Jesus começa a mostrar aqui é que alguém que realmente foi alcançado pelo favor e pela misericórdia de Deus, ele tem noção de quem ele é. Por isso que ele é chamado aqui de pobre, e não é a pobreza que ele está falando aqui, não é pobreza no sentido material. A pobreza que ele está falando aqui, por que ele usou a palavra pobreza? A palavra pobreza, por exemplo, cabe nela, o que é pobre? O que você entende por pobre? Alguém que é pobre. O que você entende de pobreza? No primeiro momento vem a questão financeira, né? A questão financeira. Ausência de recursos materiais. A ausência de alguma coisa, certo? Então, a pobreza que Jesus está falando aqui, que alguém que foi alcançado pelo favor de Deus tem, é uma pobreza em espírito. O que isso significa? Essa pessoa ela tem noção de quem ela é. Ela tem noção do seu estado, da sua condição. Ela sabe que diante de Deus, ela não é nada, ela não é ninguém, ela precisa dele. Sabe um texto bíblico que me ajuda a entender a pobreza de espírito? Lucas 18, quando fala do publicano e do fariseu. Que ali, a história do publicano é um manifesto. Cristo está mostrando ali o que é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é você reconhecer que você não é nada, que você depende da misericórdia de Deus e que você não é bom porque você jejua 5 vezes por semana, ou porque você dizima do endro, do cominho e da hortelã, ou porque você tem um dia de guarda, ou porque você não come isso e come aquilo. Você, diante de Deus, você reconhece quem você é. Então aqui, nas bem-aventuranças, Jesus vai começar a traçar qual é o traço de caráter daqueles que são alcançados pelo favor e pela misericórdia de Deus. Você falou aí da história do publicano e do fariseu, eu já lembro de uma outra porção da Bíblia que é de Apocalipse 3. Sim. Né? Na última igreja, onde Jesus fala assim: olha, eu estou tentando abordar vocês, eu estou tentando entrar na igreja de vocês para participar da sua comunidade, só que vocês deixaram a porta fechada. Eu estou trancado para fora. Eu estou aqui na porta batendo, só estou batendo porque ninguém me deixou entrar. Né? Então Jesus, na verdade, está trancado lá de fora da igreja. E o que essa igreja fala para Jesus? Tu dizes, rico sou e de nada tenho falta. Só que você não sabe que você é um miserável, pobre, cego e nu. Então veja, a diferença aqui é que eles não sabem. Eles não têm uma noção da sua real condição. Eles acham que está tudo certo, porque eles estão dentro da igreja. Jesus está falando assim: não, bem-aventurado é quem sabe. Quem percebeu pelo diagnóstico do Espírito o quanto está em defasagem em relação àquilo que Deus espera do ser humano. Mas antes da gente entrar um pouco mais dentro dessa ideia, uma outra questão é o seguinte: a gente tem então esse contexto de várias bem-aventuranças, e a gente vai falar de pessoas que são pobres, pessoas que são mansas, pessoas que são misericordiosas, São sensíveis. Ele está falando aqui de traços de personalidade. Ele está falando assim de pessoas que nasceram. Olha, fulano de tal é feliz porque ele nasceu uma pessoa muito mansa. Então ele é um bom cristão, porque ele é uma pessoa que não briga com ninguém. Não. A personalidade dele já é mansa. É disso que Jesus está falando? Não, não é disso que ele está falando. Quando a gente olha todas essas bem-aventuranças aqui, ele está falando de personalidade ou da essência do caráter transformado pelo Espírito? Ele está respondendo a pergunta feita no Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu santo monte? E aí aquela lista que é dada, uma lista, né? Aquela descrição que é dada para Davi no Salmo 15, Jesus ele está ampliando aqui no comecinho do Sermão do Monte. Então aqui ele não está dando traços de personalidade, ele está dizendo como é o caráter de alguém que é favorecido e abençoado e amado por Deus. O que é que esse Deus pode fazer na vida de alguém que entrega o seu caminho a ele? Agora, é possível, eu por exemplo, assim, eu sou uma pessoa bem tranquila. É bem difícil assim, eu estourar com alguém. Você jamais. Eu preciso, assim, né, de uma medida de iniquidade para ficar bravo com alguém. Mas quando eu fico também, né, eu estouro. A sua medida de iniquidade é maior que a minha. Mas, por exemplo, vamos dizer que, sei lá, eu não costumo chorar pela minha condição. Ou né, eu não me reconheço como alguém que está em defasagem diante de Deus. Ou eu não tenho assim, uma necessidade de ficar praticando atos de misericórdia. Ou eu não me sinto perseguido por nada, assim, sei lá. Mas eu tenho certeza que misericordioso eu sou. Então, isso significa que eu já sou uma pessoa do reino.
Ou quando a gente observa isso aqui, a gente está falando de uma unidade coesa. É uma unidade coesa, não é... Não dá para eu escolher na prateleira. Isso aqui não é uma feira, tá? Ah, eu vou ali... Ah, não, isso aqui eu já sou. Não, limpo também. Não, pensando bem, não me falta nada. Não é assim, gente. Isso aqui é parecido com o fruto do Espírito. A Bíblia não fala os frutos do Espírito são. O fruto do Espírito é. Então significa que existe uma unidade coesa. Então aqui ele está trabalhando o seguinte aspecto. Quando você se reconhece, ou seja, reconhece que você é pobre e que você precisa de Deus espiritualmente, você chora pela sua condição. Só que você não chora só pela sua condição. Você aprende a olhar o outro com os mesmos olhos que Deus olha para você. Você vai aprendendo. Aí, o que acontece? Você passa a buscar, a ter fome e sede de justiça aqui, no sentido de fazer as coisas que realmente é da vontade de Deus. Porque ser justo é você buscar fazer as coisas conforme Deus gostaria que você fizesse. Quando você se descobre, você passa a ter mais paciência, passa a tratar o outro com mais misericórdia. Aí o seu coração, ele vai se tornando um coração limpo. E aí você descobre que viver dessa maneira como Cristo está ensinando aqui, com misericórdia, com paciência, buscando apaziguar, buscando reconciliar, vai trazer perseguição para cima de você. Por quê? Porque o mundo prega totalmente o contrário. Então é um efeito cascata, é um traço de caráter só que vai se desenvolvendo dentro do que Deus criou o ser humano para ser. Exatamente. Porque o que Jesus veio a trazer aqui, gente, no Sermão da Montanha, que é o primeiro sermão dele, digamos assim? Ele veio apresentar o que é o reino. Eu sei que nós, assim, a maioria, pelo menos que está aqui, deve ser adventista. Se você for um adventista de um pouquinho mais de anos, né, se for assim um pouquinho mais antigo na fé... Velho. Enfim, velho, né? Provavelmente você aprendeu que o reino de Deus é algo que ainda está por vir quando Jesus Cristo voltar. Não aprendeu assim? Porque o reino virá na segunda vinda. Mas na verdade o reino de Cristo já veio. Ele já foi inaugurado. Nós já podemos e devemos viver esse reino aqui e agora. Por mais que a gente não consiga vivê-lo de forma plena por causa do pecado, porque o pecado ainda não foi banido, nós já podemos desfrutar da realidade desse reino, que foi o que Jesus trouxe. O que é o reino que o Evangelho tanto apresenta? O reino, ele representa o lugar onde Deus exerce a sua soberania e a sua vontade. Então o reino é uma representação da extensão do território de domínio de Deus. Tanto é que nos capítulos seguintes, ainda dentro do próprio contexto das bem-aventuranças do Sermão do Monte, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso ele diz: venha a nós o quê? O teu reino. Qual reino? A tua vontade. O local onde será feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita. Então, olha que interessante. Então o reino de Deus não é uma instituição. O reino de Deus não é meramente um local de culto. O reino de Deus é uma forma de vida. É um lugar onde a vontade de Deus é feita. E a vontade de Deus, ela tem que ser feita em qualquer lugar. Você falou aí, agora eu lembrei do livro de Jó. Quando você vai lá em Jó, no capítulo 1, Deus pergunta assim: Satanás, de onde você vem? E ele usa uma expressão idiomática, ele diz assim: venho de rodear a terra e andar por ela. O que ele está querendo dizer com essa frase é: estou vindo do meu domínio. Lá embaixo, a terra é meu território, lá ninguém se opõe ao meu governo. Porque eu tenho um estilo de vida diferente do teu, Deus. Eu tenho uma filosofia de reino diferente da tua. E lá na terra, todo mundo segue a minha filosofia de vida. Portanto, a terra é minha. O que Deus fala? Todo mundo não. Lá nesse lugar que você chama de teu reino, porque todo mundo faz do teu jeito, lá tem um espacinho onde existe um ser humano que faz a minha vontade. Portanto, lá no teu reino tem um lugarzinho lá que é o meu reino. Entendeu? Porque lá tinha Jó, que era íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então lá você tem uma ilha do reino de Deus, porque em Jó as coisas são feitas lá na terra como elas são feitas no céu. E aí tem todo o questionamento que Satanás fala: tá, mas você só faz isso porque, né, você fica subornando ele. E aí você tem toda a discussão de Jó, né, do livro de Jó, sofrimento e tudo mais. Mas essa que é a grande ideia. Então quando Cristo vem, a grande mensagem a respeito da presença de Cristo, o verbo que se faz carne e habita entre nós, é: o reino de Deus chegou. Porque em Cristo a vontade de Deus se manifesta na terra como ela é feita no céu. E ele vai discipulando pessoas e falando: venham para o meu reino
e vivam o estilo de vida que eu estou ensinando a vocês. E aí o reino de Deus vai, né? Se você tem uma ilhazinha chamada Jó, e aí você tem depois um tabernáculo chamado Cristo, aí a coisa vai expandindo, vai ganhando terreno, e essa embaixada se torna uma pequena capital, que vai se tornando uma cidade, vai se tornando um país, até que Cristo venha para definir de uma vez por todas o seu reino. Então ali quando ele está falando com os discípulos dele, né, no começo do seu ministério, ele está chamando pessoas para fazerem parte dessa realidade de vida. E ele está dizendo, olha, eu não estou aqui prometendo para vocês que essa realidade de vida vai ser super fácil, porque não vai não. Vocês vão sofrer desafios, vocês vão sofrer dificuldades, vai ter momentos que vocês vão chorar, vai ter momentos que vai ficar muito difícil, mas vocês não se esqueçam que vocês têm o favor de Deus com vocês. E essa é a melhor notícia, essa é a maior felicidade. Deus está favorável a vocês. Então não é porque vocês vão passar por momentos difíceis que vocês vão chegar a chorar, a serem perseguidos, enfim, que significa que Deus tem abandonado vocês. Muito pelo contrário, Deus está com vocês. Quanto mais vocês buscarem viver conforme o reino dele, o reinado dele, mais vocês têm que ter certeza que ele está com vocês. Tem uma frase do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que eu acho muito interessante. Ele falando sobre o cristianismo. O que é o cristianismo? Ele diz que o cristianismo é mais ou menos assim. Ele é um rei que ele vem à sua terra disfarçado, e ele vem disfarçado a uma terra que é sua por direito. Ele começa dizendo que essa terra está conquistada pelo inimigo. Então esse rei que é dono dessa terra por direito, ele vem disfarçado a ela para convocar as pessoas para uma grande campanha de sabotagem. Então o Sermão da Montanha, ele mostra o que é essa campanha de sabotagem que Cristo veio convidar a cada um dos seus discípulos a fazer. Ele quer implodir de dentro para fora. Exatamente. Por isso que ele vai dizer, o reino de Deus é semelhante a uma sementinha, um grãozinho de mostarda. Crescendo e vira uma árvore extremamente frondosa, que ocupa espaços e árvores, e pássaros vêm, né? E se abrigam embaixo. Essa que é a grande ideia, uma sabotagem de dentro para fora. Ele planta ali uma semente, e essa semente vai se expandindo e tomando espaço e ganhando terreno. Então ele vai começar a trabalhar agora os princípios, os valores e as regras desse reino. Porque o que é uma cultura? Né? A cultura é a forma de ser, estar e agir de uma sociedade, certo? E para essa sociedade ser, estar e agir, ela precisa ter algumas coisas. Ela precisa ter princípios, valores e regras. Então agora Cristo, no Sermão da Montanha, ele vai começar a estabelecer quais são os princípios, os valores e as regras do reino de Deus. E ele já começa com coisas muito difíceis, porque a primeira coisa que ele convida, traço de caráter que ele convida o seu discípulo a ser é humilde. Por isso que ele fala da pobreza de espírito. E aí primeiro que humildade é uma coisa que dificilmente a gente se reconhece em nós, porque se a gente se reconhece humilde, já não somos humildes, né? Geralmente a humildade é um traço que outras pessoas percebem. Então aqui ele vai agora traçar as características do cidadão desse reino. E não é fácil não, gente. O que ele está colocando aqui, o que ele colocou naquela época e chegou até nós, nos dias de hoje, é algo totalmente desafiador. Realmente é algo contracultural. É algo que vai absolutamente contra o mundanismo. Eu sei que você ouviu muitas coisas quando se fala de mundanismo, você já deve ter ouvido um monte de coisas. Ah, o mundo entrou na igreja. Ah, que bateria é mundanismo. Ah, que a unha preta é mundanismo. Ah, que a calça é mundanismo. Mas aí quando a gente vai para a Bíblia e estuda mundanismo, o mundanismo é uma coisa totalmente diferente, um pouquinho das coisas que a gente já ouviu. A gente percebe que o mundanismo é algo que já está intrínseco no ser humano e que realmente precisa ser tirado. É uma forma de vida, é um modus operandi. Mas como é que eu vou combater isso? Aí Jesus ele apresentou como é que a gente pode combater isso. Ele apresenta aqui, então, nessas bem-aventuranças, uma cosmovisão completamente diferente. Ele vai apresentar esse conjunto de valores que nos leva a enxergar a vida, o cristianismo, a nossa realidade, de uma forma completamente diferente, né? E é de se esperar que ele fale de coisas relacionadas à igreja, a culto. Mas o que ele vai falar aqui é sobre vida, é sobre cotidiano, é sobre como eu existo. Não é simplesmente como eu presto culto. Isso é uma consequência daquilo que eu já sou, né? Então, um dos grandes desafios iniciais
é de fato eu olhar e me reconhecer como alguém que precisa de Deus. Porque desde Gênesis 3, eu declarei independência desse reino. Eu falei assim, Senhor, o Senhor tem o seu jeito, eu tenho o meu. Né? E hoje a gente vive numa sociedade, e é engraçado, porque geralmente a gente fala de legalismo, porque legalismo é você dar muito valor às regras, né? Você se pega a letra da lei, você se foca na regra, então todo tradicionalista é legalista. Isso é verdade. Mas o liberal... Só que o liberalismo é um outro jeito de legalismo. O que é o liberalismo? Não gosto das regras que tem aí, vou estabelecer eu mesmo as minhas regras e vou viver por elas. Como se elas fossem mais importantes do que qualquer outra coisa. Então você tem dois legalistas, um de cada extremo da balança. É que nem o espectro político. Cada um advogando do seu lado e os dois brigando porque cada um acha que o seu jeito é melhor. Isso é legalismo. Né? Então o ser humano, no pecado, ele estabelece a pior forma de legalismo. Porque ele fala assim, eu quero ser autônomo. O que é ser autônomo? A palavra autônomo vem de duas palavras. Auto, que é para si mesmo, né? De si mesmo para si mesmo, auto. Nomos, lei. Ser autônomo é ser lei para si mesmo. Era isso que significava você colher do fruto. Ser conhecedor do bem e do mal é, eu vou ser lei para mim mesmo. Eu vou estabelecer o que eu acredito ser certo e errado e vou viver de acordo com essa lei. E aí você olha para a sociedade hoje, inclusive dentro, né, das nossas igrejas, e não é assim que a gente vive, não, eu acho que tem que ser desse jeito. E é assim, eu acho. Então, Jesus está falando assim, olha, se você não recebe o Espírito de Deus e reconhece o vazio que você possui diante de Deus, se você é como Laodiceia, que fala assim, eu sou rico e não preciso de nada. E é engraçado que a gente olha para Laodiceia e a gente acha que Laodiceia tinha problema de fidelidade, no sentido de não obedecer as coisas, né, de não seguir as regras. A gente, quando vai descrever Laodiceia hoje na igreja, a gente fala assim, Laodiceia é esse pessoal aí que vai na balada, que vai no cinema. Não. Laodiceia é uma igreja extremamente legalista. Porque ela diz, eu rico sou eu, não preciso de nada. Ela fala assim, mas eu conheço as tuas obras. Você possui obras, mas eu sei a motivação delas. Eu sei de onde elas partem. Elas partem de um coração que não é o coração do rei. Então, tanto é verdade que eu estou trancado aqui do lado de fora e vocês não deixam eu entrar na igreja de vocês. Porque se eu entrar, o contraste vai ser terrível, né? Vai envergonhar todo mundo, e vocês não querem isso. Então, como a Mayara bem disse, a partir do momento onde eu reconheço a minha bancarrota espiritual, onde eu reconheço o quanto eu estou dependente do Evangelho e da graça de Deus, não existe outra postura a não ser lamentar. Falar assim, Senhor, eu não consigo nem levantar minha cabeça, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua força, eu preciso do Evangelho na minha vida. E aí ele vai falar em seguida, olha, se você chora, mas não é por causa de uma besteira que você fez e tem consequências, não é por causa de que você decidiu seguir no caminho errado e agora está dando errado. Não, é por causa que você reconheceu a tua falência espiritual. Se é por causa disso, Jesus faz o seu sermão lendo Isaías dizendo, eis que eu vim para anunciar boas novas aos que choram, aos pobres. Eu vim trazer o Evangelho. Então, esse desespero promete ser consolado, mas às vezes a gente chora pelo quê? A gente chora pelos prejuízos que a gente tem por tentar seguir nosso próprio caminho. A gente chora pelas consequências naturais de escolhas erradas que a gente faz, seja elas quais forem, né? Então Jesus está falando assim, não, é o contrário. Quando você chora por causa da sua dependência natural do Espírito de Deus e que você percebe o quanto você está defasado em relação a isso, eu prometo para você que você vai ser consolado. E aí vem o terceiro passo, e aí acho que é bem interessante a gente ler o contexto do Salmo 37, não é? Sim. Porque quando você diz que, olha, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que é um manso? O que é uma pessoa mansa? Aí você vai lá para o Salmo 37, você já está com ele aberto aí? Posso abrir? Então, abre aí no Salmo 37. Acho que vale bem a pena ler. O que vocês acham que é alguém manso, gente? O que vocês entendem de mansidão? Quando fala assim, fulano é manso, o que você entende disso? Calmo? Transmite paz. Transmite paz. Tem alguém que entende aí que é sonso? Tem? É boi manso, né? Fulano é sonso, né? Tem gente que entende mansidão como se a pessoa fosse sonsa, Eu acho que né? ser manso está sob controle. Está sob controle. Fulano me deixa controlar. Então, se eu tenho um animal que é manso, não significa que ele não tem Não significa que ele não fique, não tem as vontades dele. digamos mas assim, ele, indignado.
ele vai me obedecer. Olha que interessante. O Salmo 17 diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora um verso que você conhece muito bem: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, e não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. E aí ele vai continuar aqui, mas olha que interessante. É nossa tendência natural a gente olhar ao nosso redor e falar assim: cara, mas todo mundo que faz as coisas erradas está prosperando, né? A galera, né, encontra atalhos na vida, fofoca, puxa o seu tapete. Lá no meu trabalho, quem é que consegue os melhores empregos, as melhores vagas, as melhores posições? É os fofoqueiros, puxa-saco, os caras que fazem intriga, os caras que fazem criticagem. Aí você fica com a tendência de querer participar também, porque todo mundo que faz isso parece que está se dando bem. Ele está falando aqui: o que é ser manso? É você olhar para tudo isso, ficar indignado, mas se abster dessa indignação. E ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa que ele vai fazer o que é melhor. Porque o nosso ímpeto é de fazer o quê? Querer tomar a justiça nas nossas mãos. Só que a gente não sabe as entrelinhas, a gente não sabe todo o contexto para fazer justiça. Só quem pode fazer justiça plena é quem conhece tudo. Então ele está falando assim: olha, mansidão é você não querer tomar as coisas em sua própria mão. É você ansiar sim pela justiça, mas confiá-la às mãos de Deus. Lá em Romanos 12, Paulo vai dizer: olha, não se vingue, deixe a vingança com Deus. Porque ele disse que dele é a vingança, ele vai retribuir. Só que é bem interessante que qual que é a vingança de Deus lá em Romanos 12? Deus já retribuiu, né? A vingança dele ele exerce no seu próprio filho. Em quem Deus se vingou? Se vinga em Jesus. Cristo. Né? Então, e às vezes a gente fica indignado, porque não é isso que a gente quer. Então ele fala: olha, confia no Senhor e Ele vai fazer o resto. Aí a gente pega esse salmo: confia no Senhor e Ele vai fazer o que é bom para você. Só que esse bom para você, às vezes não é o que você está querendo. São os valores do reino. São os traços de caráter do reino, né? Então tem os verbos-chave aqui, né? Do que é ser manso, verdadeiramente, né? Então o manso, ele não se irrita por causa da maldade. Ele não tem inveja dos que praticam iniquidade. Ele confia, ele se agrada e ele entrega tudo nas mãos de Deus. E vive por isso. E aí ele vai dizer aqui no verso 8: deixe de lado a ira, abandone o furor e não se impaciente, certamente isso vai acabar mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor hão de possuir a terra. Não é isso que Jesus está falando lá? Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Veja, Jesus está dentro de um contexto onde as pessoas esperam um reino. Só que o reino que elas esperam é um reino messiânico político. Então eles querem um Jesus que vai ajudá-los a conquistar Roma. Conquistar é tomar pela força. Jesus fala assim: bem-aventurados os mansos, porque o reino vai cair no colo deles. Vai ser entregue de mão beijada. Eles vão herdar. Quem herda não conquista. Quem herda, recebe. E a gente fica querendo conquistar. E muitas vezes a gente age assim com a nossa própria salvação. A gente quer conquistar a nossa salvação. Só que quem é filho herda. Quem é filho recebe. E isso é que é ser manso. Ser manso é justamente essa ideia de que você tem um animal dentro de você. E você é capaz de dominá-lo. Não é isso que Deus fala para Caim lá no capítulo 4? O pecado jaz à tua porta querendo dominá-lo, mas cabe a ti dominá-lo. Claro, isso é pelo Espírito Santo na nossa vida. Mas é essa ideia de colocar a nossa personalidade, a nossa, né, toda essa fúria, toda essa indignação que a gente observa. E é difícil você ficar impassivo a isso. Só que Jesus não está pedindo para você ser impassivo, Ele está pedindo para você dominar. Aí você fala assim: cara, mas é difícil isso. Como é que eu faço, Mayara, para aprender a ser manso? O que Jesus fala sobre isso? Vinde a mim, porque eu sou manso. Aprender de mim, que sou manso e humilde. Então não adianta. Tudo que Jesus ensinou no Sermão do Monte só vai ser possível se nós tivermos um relacionamento de perto com Ele. Se a gente tem um relacionamento à distância com Cristo, aí vai ficar mais complicado, porque nós não vamos conseguir imitá-lo, porque isso faz o discípulo, né?
O discípulo é aquele que se cobria na poeira do seu mestre. O que isso quer dizer? Ele andava tão atrás do mestre, que ele até se cobria com a poeira que o mestre levantava ao andar. Então, quanto mais perto de Jesus nós estivermos no nosso dia a dia, mais ele vai nos ensinando, nas circunstâncias da vida, a desenvolvermos essa qualidade de caráter. E aí eu passo o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, logicamente, se você é uma pessoa mansa, que domina a sua justiça, a sua vontade de fazer justiça, logicamente você vai passar a ansiar pela justiça, mas é pela justiça divina. Ele fala assim: quem de fato almeja pela justiça divina, essa pessoa vai ter fome e sede disso. Só que ao mesmo tempo Jesus ele vai dizer mais para frente: a minha comida e a minha bebida é fazer o quê? A vontade daquele que me enviou. Então, na verdade, a sua fome e sede não é por vingança, é por fazer a vontade do Pai, porque isso é a verdadeira justiça. Tanto que ele vai dizer lá no capítulo 6: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto é acrescentado. Então a nossa vontade, a nossa busca passa a ser viver a justiça desse reino. Só que essa justiça ela é manifesta na graça de Deus. Então será que na sede e na fome por justiça que eu tenho sobre a terra, eu desejo ser sacrifício para que essa justiça seja manifesta? Eu estou disposto a incorrer em perda, em prejuízo, para que Deus possa executar a sua justiça para com outras pessoas? A justiça redentiva que Ele deseja executar, salvar outras pessoas? Jesus fala assim: não tem nada que eu queira mais comer e beber do que ver a vontade de Deus sendo executada, o seu reino sendo expandido, né? E aí quando a gente tem fome e sede de justiça, Ele promete: olha, você vai ter, você vai encontrar Deus. Deus fala: eu sou o pão, eu sou a água, eu sou tudo o que você precisa para encontrar satisfação e plenitude. E aí quando eu percebo que Deus ele tinha tudo para executar a sua justiça contra mim, porque eu sou fruto da ira de Deus. Mas sabe que esse negócio da justiça de Deus é interessante? Porque a justiça de Deus, até Cristo chegar, era injusta. Já ouviu falar da injusta justiça de Deus? Vamos embora daqui que você está falando heresia. Eu não, foi Paulo. Explica isso daí. Lá em Romanos capítulo 3, Paulo vai dizer para nós que Deus se torna justo e justificador quando Cristo vem. Porque até então, se você observar bem, vamos lá para o próprio Adão e Eva no começo. Quando ele diz assim: olha, se você comer, certamente morrerás. Mas eles não morreram naquele dia. Aí vem, não, porque a morte, aí vem as teologias em cima da morte. Ali, não, porque a morte ali era espiritual. Não, porque a morte ali era morte não sei o quê. Não, mas porque o bicho morreu. Mas não foi isso que Deus falou. Deus disse: certamente morrerás. Só que eles não morreram naquele dia. Então, se você for observando, os anos vêm correndo na história, vem correndo o tempo, vem correndo a cronologia. E é como Paulo fala em Romanos 3, é como se Deus tivesse feito vistas grossas. E aí, quando de fato que ele vai se tornar justo? Quando Cristo morre na cruz, porque Cristo paga o verdadeiro preço. Então, se Deus fosse ser justo até antes de Cristo, é para ele exterminar todo mundo. A humanidade não existiria mais, porque já era para a humanidade estar exterminada. Então é em Cristo que a justiça de Deus ela é vista, concretizada e reconhecida. Então até Cristo poderia ser injusto. Por que o diabo vai reclamar o corpo de Moisés lá em Judas? É injusto. Ele é meu. Ele pecou. Ele não te pertence. Se ele morreu, ele pertence a mim. O que você está fazendo aqui? Qual é a resposta que Cristo deu? Não vim discutir. Te vira com Deus. Vai lá reclamar com o Pai. Daqui a 2.500 anos eu pago essa conta. Então Paulo vai falar em Romanos 3 que Deus se torna justo e justificador quando Cristo morre na cruz. Então, na verdade, a justiça de Deus ela é manifesta através da sua misericórdia. Exatamente. Ele vai dizer que a justiça e a paz se beijam na cruz, porque tanto a sua misericórdia como a sua justiça existem plenamente através do sacrifício de Cristo. Então, o próximo passo de quem almeja justiça e vai ser saciado é justamente na misericórdia. Porque ao eu entender que Deus tinha tudo para me destruir e Ele poupou minha vida, qual é o olhar que eu devo ter para aquele que está ao meu lado e está em erro? Senhor,
o Senhor demonstrou graça para comigo, mas fulano de tal também exagerou, né? Ele não merece tanto assim também, né? O meu pecado não foi nem lá isso tudo, né? Aí sabe quando você está jogando o jogo da vida e fala assim, volte 3 casas? Aí você volta lá por bem-aventurado pobre que não percebe que é pobre. Quando eu olho para o outro e falo assim, ok, Deus morreu por mim, mas ele não derramou tanto sangue quanto precisou derramar por ele, né? O pecado ele é muito maior que o meu. Aí eu falo assim, cara, você já está, volta 4 casas. Volta para a casinha número 1 e reconheça que você é fruto da justiça divina que deveria ter sido destruído. Mas você recebeu misericórdia. Então qual é o olhar que eu tenho para com o outro? Mas geralmente a gente esquece da misericórdia e da graça quando é o outro que está causando um prejuízo para nós. Ele está falando assim, olha, no meu reino, cada um se sacrifica ao não querer exigir vingança do outro. A gente demonstra misericórdia, né? Então quando eu demonstro misericórdia, é porque eu alcancei misericórdia. Não tem como eu viver de outra forma. Porque, sabe por quê que... E é interessante que ele fala o contrário, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sabe que muitas vezes a gente não pede perdão por pecados que a gente comete, porque se a gente pedir perdão por esses pecados, significa que a gente tem que perdoar quem pecou contra nós. Né? Não é assim a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Mas você não perdoa os seus devedores? Então deixa pra lá, não vou pedir desculpa não. Prefiro morrer errado do que pedir desculpa, do que perdoar. Então assim, não é que Deus não quer te perdoar, é que você não quer se colocar debaixo de uma situação onde Ele possa te perdoar, porque você prefere morrer agarrado com a amargura que você tem contra o outro. Então ele fala assim, quando você abre mão e perdoa o outro, é porque você já se colocou debaixo de uma situação onde você deseja o perdão divino. E naturalmente você vai querer, né, viver esse perdão, estendendo ele também às outras pessoas. Porque Jesus também tem algumas histórias, algumas parábolas sobre essa ideia do perdão, né? Enfim, e aí em sequência você tem bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que é ser limpo de coração? O que é ser limpo de coração? É impecável? Não. É alguém que não erra? Não. Davi era limpo de coração? Ah, gente, a história vocês conhecem. Né? Mas o super interessante aqui é que o termo aqui, ser limpo de coração, não representa alguém que nunca errou. Mas é alguém que errou e foi perdoado. É alguém que errou e foi lavado. É alguém que estava sujo, mas que foi tornado limpo. Acho que é o Salmo 24, não é? Que vai falar sobre o que é essa limpeza de coração aqui que Jesus fala na bem-aventurança. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma a falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus na sua salvação. É aquele que você justamente citou, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é puro de coração. Só que é interessante que ele associa aqui a ideia de ser puro de coração. A pureza de coração aqui, lembrei que eu estava aqui tentando puxar na cabeça. Ela fala sobre a questão de transparência. Você ser alguém íntegro, transparente. É o que ele diz, ó, não entrega sua alma a falsidade, nem jura dolosamente. Isso. Ele fala isso no próprio Sermão do Monte, né? O Salmo 37, que a gente acabou de ler, no verso 6, ele diz que a vontade, aquele que entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, a sua vida é clara como o sol ao meio-dia. Então alguém que é limpo de coração é alguém que é transparente. A sua vida é uma vida transparente. Por mais que cometa erros e por mais que tenha a natureza pecaminosa, porque todos temos, ainda assim a sua vida é uma vida íntegra. Ele vai dizer aqui no próprio Sermão do Monte, no capítulo seguinte, sobre a questão de jurar. Ele fala assim, ó, não jure pelo céu porque é a morada de Deus. Não jure pela sua vida porque você não controla nem seu fio de cabelo se cai ou não. E eu entendo esse assunto. Ele vai falar assim, olha, não jure pelo seu pai, pela sua mãe, não jure. Ele fala assim, seja a vida de vocês o quê? Sim ou não. O que passar disso tudo maligno. O que Jesus está querendo dizer ali? Seja íntegro. Se você precisa de garantias para as pessoas acreditarem na sua palavra, algo de errado não está certo com a tua palavra. Entendeu? Já pensou se você fala assim, cara, me empresta 50 mil reais que semana que vem eu te devolvo. E você tira 50 mil reais do bolso e fala assim, tá bom. Essa pessoa ela tem que ter uma integridade para você acreditar na palavra dela. Você não fala assim, me deixa seu carro, seu apartamento, me deixa garantia. Se você precisa de garantia, você não acredita nela. Né? Ou, não necessariamente às vezes no caráter, mas se você não acredita que ela tem condições de cumprir aquilo ali, sei lá. Ele está falando que, olha, a sua palavra deve ser garantia suficiente do que você vai fazer. Isso é integridade.
Não jure dolosamente, ou seja, não faça um juramento com a intenção de depois dar prejuízo à pessoa. Então, ser limpo de coração, Tiago vai dizer, né? Vocês que têm o coração impuro e a mente dividida. O que é a mente dividida? Elias vai falar até quando vocês vão ficar com a mente dividida. Ou vocês servem a Baal, ou vocês servem a Deus. Qual que é o problema de vocês? Quando Deus não está sendo suficiente para dar o que vocês querem, vocês correm para Baal. Então vocês ficam numa mente dividida. Vocês vão naquilo que é melhor para vocês, de acordo com as circunstâncias. Ele está falando assim, olha, não. Ou você se apega a Baal, seja íntegro ao Baal, ou seja íntegro ao Deus dos céus. Agora, não fica dividido. Tem o coração íntegro, tem o coração inteiro, integral, completo. Isso não significa que você vai tropeçar, mas cada tropeço desse te faz voltar no passo 1, ao invés de falar assim, é quem eu sou mesmo. Não. Você cometeu um deslize, como Davi desliza, e ele é tão íntegro de coração que ele volta no passo 1, e ele vai para o seu quarto e fica chorando e jejuando, enquanto ele não tem a certeza do perdão divino. Porque o pecado que ele cometeu causa dor no coração dele, porque o coração dele é íntegro. Será que quando eu peco, meu coração dói? Ou eu tenho vergonha de chegar para Deus e pedir perdão, porque eu sou orgulhoso demais para depender da graça? Essa que é a grande questão. Então você percebe como é que tudo está integrado aqui. É uma sequência lógica, né? Então ele vai dizer, olha, só aquele que é limpo de coração vê a Deus. Porque pessoas que não são limpas e íntegras de coração não têm a mínima vontade de ver a Deus. Porque ver a Deus se você não é íntegro de coração é o horror. É destruição. Então você evita. Agora, quem de fato tem seu coração íntegro, o que ele mais almeja na vida é ver a Deus. Ele está falando assim, você vai receber isso. Então alegre-se pela ideia de que você vai ver a Deus, se esse é o seu desejo de fato, né? E quando de fato eu tenho esse coração íntegro, desejo ver a Deus, eu passo a conhecer quem Deus é, porque o caráter dele me é revelado, eu passo a conhecer mais quem ele é. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui é uma coisa bem interessante, porque veja, na época de Jesus, as pessoas eram conhecidas pela profissão do seu pai. Você não tinha uma realidade que nem hoje, que qualquer um faz uma faculdade e cada um vai ser o que bem entender. Se você nascia filho de carpinteiro, como Jesus, provavelmente a sua profissão ia ser carpinteiro, porque era a profissão da sua família. Passava de pai para filho, já tinha uma oficina lá, numa carpintaria, você vai nascer. Então, quando eles olham para Jesus, eles falam o quê? Não é esse o carpinteiro, filho de José? Né? Então, você era reconhecido pela profissão do seu pai, que ia passar para você. E olha que interessante, Jesus fala assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que Jesus está falando aqui, Maia? É mais divertido jogar lenha na fogueira ou água no fogo? De verdade, o que é mais divertido? Cara, o que ele está falando aqui é tão sério, porque ele está falando o seguinte, que um filho de Deus, ele tem a profissão de Deus, e a profissão de Deus é o quê? O pacificar aqui é no sentido de trazer conciliação e reconciliação. Se você depois puder ler 2 Coríntios capítulo 5, sabe qual que é o ministério e o sacerdócio de todos os crentes? É o ministério da reconciliação. Depois, se você puder ler também lá a carta que Paulo escreve para Filemon, lá no finalzinho da Bíblia, você vai entender um pouquinho mais na prática o que significa esse ministério de reconciliação. O quão disposto você está a ir e até onde você está disposto a ir para ver as pessoas bem. Não importa se as pessoas que você quer ver bem você conhece ou não. Não importa se tem a ver diretamente com você a ofensa causada ou não. Quão disposto você está a ir, até onde você está disposto a ir para ver um mundo onde você vive bem. Quão disposto você está a conciliar e reconciliar as pessoas. É disso que fala a pacificação. A gente está falando que o caráter de Deus é ser pacificador. Não é isso que os anjos cantam para os pastores? Paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. A profissão de Deus é conciliar. Em Cristo Deus estava reconciliando consigo o quê? Todo mundo. Então quem pacifica é filho de Deus. Qual que é o contrário de pacificação?
Olha que interessante, Provérbios 6, verso 16. 6 coisas o Senhor abomina, ou, aliás, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Ou seja, tem 6 coisas que Deus detesta, e a 7ª ele não suporta. Parece que a 7ª é mais enfática ainda, né? Ele vai falar que a primeira é olhos altivos, ou seja, orgulho, né? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que profete mentira. Esses são os 6 pecados que ele detesta. Qual que é o pecado que ele abomina? O 7º? O que semeia contenda entre os irmãos. Ou seja, ele está falando aqui que semear contenda para ele é mais nojado do que assassinato. Claro, é uma liberdade poética. Estou falando que Deus ninguém está liberando você para matar ninguém, não. Você se liga. Mas por que Deus abomina aquele que faz contenda entre os irmãos? Porque se o filho dele representa o seu caráter semeando a paz, quem semeia contenda está fazendo o que com o caráter de Deus? Difamando. E olha que interessante, a gente até acha que fofoca, que contenda é errado, mas não é tão errado assim também, né? Não é que nem matar. E aí olha que interessante, no próprio Sermão do Monte, Jesus vai falar assim, olha, vocês ouviram que foi dito, é pecado matar, e é mesmo. Eu porém vos digo que aquele que estraga a vida de alguém, que chama outro de idiota, que difama a vida do outro, é a mesma coisa que matar um. Vocês estão pegos a letra da lei ali, mas é tão pecado quanto, porque você está destruindo uma vida. Você pode não estar tirando o sangue dele, mas você acabou com a reputação, com o nome dele, com o zelo dele, você criou intriga, você destruiu relacionamentos. Então, se Deus está empenhado em restaurar relacionamentos, alguém que está empenhado em quebrar relacionamentos está fazendo um trabalho do anti-Deus, está se opondo à ideia do reino dele, está sabotando a sabotagem, digamos assim, né? É isso mesmo. Então você percebe que as bem-aventuranças, elas vêm para colocar a gente no nosso lugar. Ela vem para dar um choque de realidade, mostrar o que nós temos sido em contraste com aquilo que Deus gostaria muito que nós fôssemos. E quer operar em nós para que sejamos. Exatamente. Dentro da nossa realidade, dentro da nossa condição, mas num processo de santificação, de dar o próximo passo, então, de ser quando transformado. você olha para isso, você entende que o processo de santificação é mais profundo do que a gente imagina. A reforma que tem que acontecer na nossa vida é mais profunda do que a gente imagina. É uma coisa que vem de implosão mesmo, é algo que vem de dentro para fora. Às vezes a gente fica muito preso na forma, né? Na estética, enfim, mas esquece do conteúdo, né? Esquece do que está dentro, esquece do que realmente é problemático na nossa existência. Eu acho que esse é o grande problema, voltando àquela pergunta que a gente teve antes sobre essa geração. Claro que isso é um problema de todos nós. Só que a gente briga tanto pelo estilo de música ideal, pela roupa ideal, pelo lugar ideal para ir, mas ninguém briga para ser mais misericordioso, mais perdoador. Ninguém briga, tô pregando muito pouco evangelho, preciso pregar mais. Não, a gente não briga para ter mais traços de caráter do reino de Deus, a gente briga pelo que é do nosso interesse. E aí a gente faz contenda com o outro, a gente não é misericordioso com o outro, a gente não se reconhece inferior ao outro, a gente não busca justiça pelo outro. Não, a gente quer o nosso próprio interesse, porque eu quero ser satisfeito. E Tiago vai falar assim, vocês pedem para Deus e não recebem, vocês pedem mal, para usufruir nos vossos próprios interesses. Vocês não estão pedindo em nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus não é falar assim, em nome de Jesus, amém. Pedir em nome de Jesus é pedir o que Jesus pediria se fosse ele orando para Deus. É do caráter dele. É pedir representando o nome dele. O que Jesus pediria? Ele pediria para perdoar, ele pediria para ser misericordioso, ele pediria a justiça divina, ele pediria aquilo que representa o seu caráter. Ele não pediria que era um carro novo. Então, não é que é errado você pedir um carro para Deus, sei lá, mas, sabe, a gente fica preocupado com a estética da coisa, a forma da coisa. E o que é mais impressionante, a gente já vai voltar nisso, só terminar então a última bem-aventurança, que parece que são duas aqui, ele repete 2 vezes, mas está dentro do mesmo contexto, que é bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então não é questão de ser perseguido, não é questão de ser injustiçado. Tem crente que é perseguido que é chato. Exato. Torna a vida dos outros um inferno, aí ele vai ser perseguido mesmo. Tanto é que no outro aqui ele fala assim, olha, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os escutarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Aí alguém fala assim, eu estou sendo perseguido por ser cristão, porque lá no meu trabalho todo mundo fica me dizendo que eu sou fofoqueiro. Aí você pergunta, mas é mentira? Está escrito aqui,
quando por minha causa, mentindo, disserem mal contra vocês. Se for verdade, não é bem-aventurado. Você só é chato mesmo. Você só é mau caráter. Então eu estou falando aqui, olha, quando você está empenhado em exercer o caráter de Deus para a humanidade, buscar a paz, buscar a conciliação, quando você é misericordioso, você exerce traços de caráter que representam a Deus, e o mundo inteiro odeia esses traços de caráter, Jesus diz assim, não achem que vai ser flores. Se me odiaram a mim, odiarão a vocês. João, o Evangelho de João começa dizendo o quê? Veio para o que era os seus não receberam. Quando a luz brilha no meio das trevas, o que as trevas fazem com a luz? Rejeitam. Então, quando você está disposto a viver traços de caráter que são de um reino que não é bem-vindo no reino inimigo, lembra que você está numa campanha de sabotagem e você faz, né? Você demonstra, por exemplo, você é um soldado infiltrado. Você tem que viver de acordo com aquele reino, senão eles vão te descobrir. Só que se você passa a viver de acordo com outro reino, eles vão olhar para você e vão falar assim, peraí, esse cara não é daqui não. Vamos persegui-lo. Ele é inimigo. A não ser que essa pessoa olhe como Raabe e fale assim, esse Deus de vocês aí, ó, a quem eu vi tantas histórias, eu quero servi-lo. Aí essa pessoa trai o reino e entra na sua campanha de sabotagem. Do contrário, é perseguição. Só que Jesus está falando assim, olha, se você de fato é perseguido por minha causa, só que você já passou por todo o processo de reconhecer, todo o processo. Então fique alegre, porque eles também fizeram a mesma coisa com os profetas que vieram antes de vocês, estão fazendo isso comigo, né? Então, a recompensa de vocês está no céu. Então assim, no restante desse sermão, que ele de forma tão grandiosa aborda a partir dessas bem-aventuranças, ele vai falar que, veja, a questão do reino é uma questão de caráter, é uma questão de essência, é algo de dentro para fora. A gente está muito focado em viver a estética da coisa. A nossa briga é por um esmalte, é por uma cor de cabelo, é por um filme para eu assistir no cinema, é por um estilo de música. E a gente perde de vista o que Jesus está tentando ensinar para a gente, que na verdade a transformação é de dentro para fora. E se eu não estou preocupado com o meu caráter, com o que eu estou preocupado? Quando eu estou preocupado de fato com exercer o caráter de Deus, em receber o Espírito de Deus, reconhecer minha limitação e ser transformado, tudo que não tiver em desacordo com a vontade dele vai cair aos pés dele. Se o Senhor de fato é soberano na minha vida, e eu coloco a minha vida aos seus pés, o que não tiver em desacordo, o que tiver em desacordo vai tombar. Não vai subsistir a sua glória. Mas se eu estou preocupado só com essas coisas, significa que eu não estou dando importância ao resto. Ao que de fato importa. E ele vai falar aqui, ó, ensina a respeito da ira. Ele vai falar assim, olha, não é só questão de matar, é questão de mentir sobre a pessoa. Ele vai falar aqui também, ensina a respeito do adultério. Vocês ficam pensando assim que a questão é ir lá e fornicar. Não, se você cobiça a mulher, se você cobiça o homem, você está incidindo numa questão de caráter. Você pode ir lá e fazer, mas talvez você não fez porque não teve oportunidade, mas na sua mente é isso que você quer. E a gente está muito apegado ao que parece, ao que eu externalizo para os outros. Toda a nossa religião não é. Ela está centralizada na estética. No capítulo seguinte aqui, Jesus vai falar a respeito do culto, né? Ensina a respeito de esmolas. Ele vai falar assim, olha, vocês aí que ficam dando esmola com uma mão e com a outra tirando selfie para postar no Instagram, a recompensa de vocês é o like. Jesus fala assim, olha, a recompensa de vocês já foi dada, que é o louvor dos homens. Tudo que você vai ganhar com isso é like. Mais nada. Aí ele vai falar assim, olha, oração. Vocês quando orarem, não sejam que nos hipócritas que vão colocar mais público, vão para um lugar mais público, ficam orando em voz alta, para todo mundo olhar, nossa, como ele é fervoroso, né? Não, vai para o teu quarto, ora em secreto, fala com Deus em segredo. Não fica, quando não tem ninguém observando, você não está preocupado com a estética, você está preocupado com a essência. Aí ele vai falar a respeito do jejum. Quando vocês forem jejuar, não é para jejuar em público, jejum em segredo. Ninguém tem que ficar falando, olha, que cara zeloso, ele jejua. Você não está fazendo isso para mostrar para as pessoas. Você está fazendo isso porque de fato você quer ter um contato com Deus. Então, o tempo todo, Jesus vai falar, a lei não é estética. A lei é do interior. O culto não é estético. O culto parte do interior. Tudo isso baseado no que ele está explicando nos traços de caráter que ele exaltou aqui nas bem-aventuranças. Então ele finalmente diz assim, olha, parem de ficar tentando acumular coisas aqui na terra, porque o reino de vocês não é aqui. O reino de vocês é no céu, ajuntem tesouro no céu.
Como é que eu ajudo o tesouro no céu? Quando eu de fato estou me preocupando com aquilo que realmente importa, com aquilo que a eternidade vai passar e vai subsistir. Porque tudo aquilo que a gente faz de efêmero, de estético aqui, um dia vai passar. Paulo vai falar lá em Colossenses, vocês ficam preocupados com não toque, não prove, não faça isso, não faça aquilo, coisas que estão destinadas a perecer com o tempo, com o uso. Mas vocês estão preocupados com as coisas lá do alto, onde habita Deus. Coisas que são eternas, valores que são eternos. E é disso que Jesus está falando aqui. Né? Ele fala assim, olha, parem de tentar ficar servindo a dois senhores. Parem de ficar tentando seguir os dois reinos, né, Maiara? Parece que a gente faz essa grande dicotomia, a gente até divide assim, né? Não, porque a minha vida espiritual e a minha outra vida. Qual que é a minha outra vida espiritual? A vida secular? Como é que é? Eu tenho uma vida espiritual e uma vida secular? Como é que funciona isso? Eu quero oração pela vida espiritual. Tá, o que é a vida espiritual? Aí geralmente, não, porque eu não estou orando, porque eu não estou lendo a Bíblia, então você não está tendo vida. Que vida é essa que você está tendo? Né? Então, sei lá, a gente divide, fala assim, não, olha que cara zeloso, a vida espiritual dele é incrível. Só que isso que a gente chama de vida espiritual, ler a Bíblia, ir na igreja, cantar, fazer uma meditação, vamos dizer lá que você é um cara extremamente zeloso, que gasta 1 hora de meditação todo dia antes de ir para o trabalho. Então são 6 horas, certo? Aí você tem mais 3 horas de culto aos sábados. Já são 9 horas. Aí multiplica 7 vezes 24, sei lá quanto que dá, mas não é 9. Aí, sei lá, sabe? Aí você está falando assim, vida espiritual, olha como é que eu sou zeloso. Tem uma área da minha vida que eu dedico exclusivamente para Deus. O que você está dizendo todo o resto é meu. Então, Senhor, resuma-se a parte em que eu confiei na tua mão. Você não está sendo puro de coração. Você não está sendo íntegro, você não está sendo integral. Você separou as coisas, você está servindo a dois senhores aqui. Né? E aí ele vai falar justamente dessa ideia a partir do verso 25. Né? Vocês ficam preocupados com o alimento, vocês ficam preocupados com o que vocês vão comer. Gente que se preocupa com isso são os pagãos. Que fica ansioso se as coisas vão dar certas ou não vão, é quem não é manso, porque o manso entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele vai fazer o resto. Então ele vai dizer o seguinte, olha, quanto a vocês, confiem em Deus, por quê? Porque Deus ele é bom tanto com o mal quanto com o ruim. Ele faz chover sobre o ímpio, ele faz chover sobre o justo. Ele dá as mesmas coisas para todos. É a graça comum. Por quê? Porque ele é Deus e ele é bom. E aí ele fala, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O que ele está querendo dizer? Não seja parcial com as pessoas. Não abençoe só as pessoas que têm algo a oferecer para você. Abençoe também aqueles que são seus inimigos, que te causam prejuízo. Né? Maia, para a gente concluir, eu queria que você falasse um pouco sobre o capítulo 7. Aqui no capítulo 7 do Sermão do Monte, primeiro Jesus fala aqui sobre a questão de julgar os outros, que a gente tem que primeiro fazer um julgamento de nós mesmos. Né? Ele fala assim, não orem, é importante orar, peça ao Pai coisas boas, coisas que representam o seu caráter, porque Deus quer dar coisas boas para vocês. Ele vai falar aqui da porta estreita, da porta larga, justamente porque pessoas que buscam esse estilo de vida são poucas. Não é fácil, não. Não, é muito mais fácil seguir. Aí a gente fica assim, não, porque o caminho que leva à salvação é estreito, porque olha o tanto de coisa que você tem que abdicar. Tem que abdicar de ir no cinema, tem que abdicar dessas músicas nojentas aí, tem que abdicar de comer as coisas que você gosta. Não, filho. A porta estreita é quando você abdica de você mesmo. E aí o bicho pega, né? Que é difícil. Quem está disposto a abdicar do próprio orgulho, dos próprios desejos, dos próprios gostos por causa da outra pessoa? Ninguém está disposto a seguir esse caminho, por isso que ele é estreito. Entendeu? É que nem Laodiceia. Não é que Laodiceia fica fazendo coisa feia. Não, ela faz coisas boas pelas motivações erradas. E aí Jesus vai falar assim, olha, por exemplo, é tão importante essa questão da estética versus a essência, que quando você for levar uma oferta no templo, e você tiver brigado com alguém, o que você vai fazer com a sua oferta? Você vai deixar ela aqui do lado e vai lá se reconciliar com essa pessoa. Por quê? Como é que você pode ofertar a Deus falando assim, Deus, o Senhor é maravilhoso, misericordioso, como eu estou te ofertando aqui, e você não gosta do teu irmão, você odeia seu irmão? Não é incoerente eu estar adorando um Deus que é misericordioso enquanto eu odeio meu irmão? Paulo vai falar assim, olha, o culto racional, o que é culto racional? É o culto que faz sentido, é o culto lógico. Que culto lógico é esse, onde eu amo a um Deus que não vejo, mas odeio a sua imagem e semelhança a qual eu estou vendo? Não tem lógica. Mas aí, Maiara, falei demais aqui. Não, você falou.
Aí ele vai dizer o seguinte aqui no verso 21, ó. Nem todo que diz Senhor, Senhor, ele está falando justamente essência versus forma. Não é só porque você diz que acredita no que acredita, que você vai entrar nos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos vão dizer, Senhor, a gente profetizou, a gente expulsou demônio, a gente fez milagre, a gente jejuou, a gente fez vigília, a gente distribuiu sopa, a gente, sei lá, distribuiu o livro da esperança. Então eu lhes direi, Não. quem é você? Não, quem falar não é ele, não. Quem é você? Porque assim, tudo que eu estou vendo é blá, 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 mas na essência mesmo eu não estou vendo nada. Paulo vai dizer o seguinte assim, ó, as nossas ações, tudo que não tiver vinculado a Cristo, quando o fogo da aprovação vier, vai queimar tudo que nem palha. Só o que vai sobrar é aquilo que está vinculado a Cristo, que são as bem-aventuranças, são os traços de caráter. Aqui vale ressaltar uma coisa, né? Pode ser que tenha alguém que lê esses versos e pense, então quer dizer que profetizar, expulsar demônio e milagres não vem de Deus? Não é isso que Jesus está dizendo. Se você observar dentro de todo o contexto do Sermão da Montanha, ele está tratando aqui as motivações que estão por trás dos atos. Não, eu discordo, Mayra, vai me desculpar, mas eu discordo. O verso 23 está dizendo aqui, ó, então eu lhes direi, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. A iniquidade estaria nas coisas feitas ou na forma de vida? O que eu quero dizer é que nem tudo que a gente faz em nome de Deus, ou aparentemente em nome de Deus, que é o que está acontecendo aqui, representa que nós estejamos realmente fazendo as coisas para Deus. Às vezes a gente pega as coisas que... Porque se você observar no Evangelho, ele não deu poder para os discípulos dele expulsar demônio, fazer milagre e profetizar no nome dele. Ele deu. Só que o caso dessas pessoas aqui, desses versos, é que elas estavam fazendo essas coisas, ou estariam fazendo essas coisas, mas a motivação por trás desses atos não era o próprio Deus. E sim, provavelmente algo que trouxesse glória para o seu próprio nome. Sabe aquelas coisinhas que a gente faz e quer receber um tapinha nas costas? E que a gente faz e quer receber depois o reconhecimento? Então a grande questão aqui é que a gente pode estar fazendo coisas que são aparentemente certas, mas vivendo na iniquidade. O que é a iniquidade aqui? A palavra iniquidade aqui, ela representa aqueles que viveram longe da vontade de Deus. Então é a ideia que Jesus está falando com Laodiceia. Vocês estão me trazendo obras, mas eu sei de onde essas obras estão vindo. Então quer dizer que a gente deve chorar, igual lá na primeira bem-aventurança, não só porque eu faço coisas erradas, mas porque eu faço as coisas boas com intenções equivocadas. Para querer ser salvo, para querer aparecer. Isso é algo da qual eu preciso me arrepender também. Então, veja bem, a maior evidência de que eu realmente conheço a Deus não é o aparente dom espiritual que eu tenha recebido. Mas a maior evidência que eu realmente tenho conhecido a Deus é se eu busco fazer a vontade dele na minha vida. E aí a gente chega na última das parábolas que Jesus está contando aqui no Sermão do Monte, que é a parábola que você deve conhecer muito bem, que é a parábola das duas casas. Uma casa que é construída na areia e outra casa é construída na rocha. Aí a gente pensa assim, dentro da nossa cultura, não, porque quem constrói a sua casa na rocha é quem está na igreja, certo? E quem constrói a sua casa na areia são os pagãos, são os lá de fora, são as pessoas iníquas. Só que olha como é que interessante, vamos ler aqui, ó, verso 24 do capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, quem é o homem que constrói a sua casa na rocha? O que ouve as palavras e pratica. Verso 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem sensato que constrói sua casa sobre a areia. Quem é o homem sensato? É o que ouve as palavras e não? Só que o que me chama mais atenção é que não tem uma distinção aqui no texto, igual nas essa casas. que você está falando, nas casas. Porque casa é estética. Exatamente. Casa é fachada. Casa é igual. Não tem diferença entre as duas casas. Qual é a circunstância que Jesus está dizendo que vai mostrar quem está sobre a areia e sobre a rocha? São as circunstâncias difíceis, são as adversidades. Porque você só vai descobrir qual é o fundamento que essa casa está quando vierem a chuva, quando transbordarem os rios, quando soprarem os ventos, quando baterem com força contra essa casa. Aí você vai ver o que está sustentando. Então ele está falando aqui para um grupo de pessoas que eram religiosas, eram ortodoxas, praticavam boas obras, oravam, jejuavam, guardavam o sábado, não comiam isso, comiam aquilo. Eram pessoas que, enfim, o tipo de descrição que a gente costuma dar hoje.
os bons religiosos. Quando a gente ouve a palavra fariseu, a gente pensa em algo extremamente ruim e monstruoso, né? Só que não era. Só né? que aqui no Sermão do Monte, Jesus fala assim, olha, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, jamais verão a alvo. Ele está falando que é ruim. O problema é que a justiça deles está travada num ponto, que é a estética. Só que a casa deles é construída em algo que não tem fundamento, que é o quê? A vontade de aparecer. É simplesmente superficial. Então, se nós quisermos ter uma vida espiritual, porque espiritual tem que ser a vida como um todo, não é um aspecto. Eu até li esses dias, até postei no Facebook, achei bem interessante, né? Como é que a gente fala em vida espiritual? É meio que você se repetir, né? É um pleonasmo. Não existe vida sem espírito. Né? Se não é vida espiritual, não é vida, é um cadáver. Para ser vida tem que ter espírito. Exato. Né? Como é que você quer viver sem espírito? Então, se a gente quiser ter uma vida, essa vida tem que estar, tem que ter como fundamento a vontade de Deus. Então, é interessante porque, assim, a gente falou hoje nas perguntas aí, né, sobre essa questão da geração, nossa geração e tudo mais. Eu falo por mim mesmo, assim, é difícil para mim estar numa comunidade que não pensa que nem eu. Porque eu quero muito fazer do meu jeito, porque eu tenho certeza que está certo. Só que a pessoa que está do outro lado também tem certeza que o jeito dela está certo. Então, o que Jesus está falando aqui é, você só vai perceber a qualidade do fundamento dessa casa, porque fundamento ninguém vê. De novo, é a cosmovisão. Ninguém vê qual é a tua cosmovisão. O que a pessoa vê de você é o quê? Os frutos. Jesus fala aqui também no Sermão do Monte, pelos seus frutos os conhecereis. Só que o fruto é o fundamento, é o alicerce. Quando você vai trazer alguém na sua casa para te visitar, você mostra o banheiro, mostra a cozinha, mostra o quarto, mostra a sua sala, mas você não fala assim, olha, aqui é o fundamento, tá vendo? Eu cavei uma sapata aqui de 15 metros, olha que bonito, o fundamento da minha casa. Olha o contrapiso, a qualidade do contrapiso, você não mostra isso, você mostra o piso. Olha o piso bonito, porcelanato. Mas você não fala assim, cara, sabia que eu usei um cimento de qualidade excelente no fundamento? Ninguém liga para fundamento. Mas fundamento é o que sustenta a casa. E Jesus está falando assim, olha, para você ter certeza da qualidade do fundamento, você precisa de tempestade. Então, qual que é o grande lance para a gente como geração, dentro das nossas comunidades? Se a gente não estiver numa comunidade que conflita o nosso eu, como é que a gente vai saber a qualidade do nosso fundamento? Como é que eu vou saber se eu sou manso, se eu não for colocado em situações onde eu preciso exercer mansidão? Como é que eu vou ser perdoador, pacificador, se eu não estou diante de conflitos onde eu me vejo? Como é que eu vou mostrar frutos se eu só procuro pessoas que são iguais a mim? Quando eu procuro só pessoas que são iguais a mim, o que eu estou procurando sou eu mesmo. Eu quero olhar para o espelho. Então, para eu ter certeza se eu sou bem-aventurado ou não, eu preciso de uma comunidade que me desafie. Claro que eu entendo que é difícil você estar num lugar completamente oposto. É difícil. Mas também ir para um lugar, sabe, extremamente confortável. Às vezes é ideal a gente buscar o equilíbrio. De um lugar que é legal, a gente gosta de estar, a gente se sente em família, mas ao mesmo tempo nos desafia a crescer em santidade. Mas de novo, né? É claro que o Sermão da Montanha ele não se aplica só para o contexto de comunidade de fé, né? Eu acho que o maior desafio do Sermão do Monte é você colocar isso em prática fora dos muros, né? Digamos assim, fora das paredes de uma comunidade religiosa, né? É a ideia vocês são o sal da terra. O sal precisa estar misturado. Então como é que você vai ser um discípulo fora daqui? Como é que você age como um discípulo de Jesus no seu trabalho, na faculdade, em lugares e ambientes que podem ser hostis à fé que você professa? Como é que você vai reagir? Você vai reagir como o mundo reage, ou seja, se me provocar eu revido, se me provocar eu vou para cima e eu vou com violência, se for violento eu sou 2 vezes mais? Ou você vai reagir como Cristo reagiu? Agora a grande questão é, como é que eu posso ser paciente, perdoador, justo com alguém que é completamente averso a Deus, se eu não consigo nem ser paciente com alguém que acredita no mesmo Deus que eu, na mesma comunidade que eu? Se eu não desenvolver esses traços de caráter, como é que eu espero ser só lá fora? Então, o lance da igreja como comunidade de fé é muito válida para nos treinar. Para nos amadurecer. Então, é no convívio com os próximos, né, que eu aprendo a me relacionar com pessoas que não tem nada a ver comigo e que não concordam absolutamente em nada comigo.
Então acho que essa é a grande questão. A gente olha para o mundo, a gente fala assim, o mundo está entrando na igreja. Realmente o mundo está entrando na igreja. Porque na igreja a gente faz política que nem no mundo, puxando o tapete. Porque aqui a gente busca cargo que nem a gente busca em outras empresas, falando mal do outro, mirando pelas costas para eu conseguir aquilo que o outro tem. Aqui eu brigo por questões que eu considero certas, da mesma forma como eu brigo por política. Aqui eu sou egoísta com os meus recursos que Deus me confiou, da mesma forma como as pessoas lá fora são egoístas. Eu me preocupo com o meu bem-estar da mesma forma que os pagãos lá fora se preocupam com o deles. Então, na verdade, o que eu vivo é a cultura mundana. Só que ela está travestida de religião. O que Jesus está falando existe uma contracultura. Existe algo que vai na contramão do senso comum que o mundo de pecado estabeleceu. Isso se chama ter a mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo vai falar assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais chegou à compreensão humana as belezas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente ouve esse verso e acha que está falando do céu, né? Mas na verdade no contexto ali não está falando do céu. Tanto que no verso seguinte aí Paulo vai dizer, mas estas coisas Deus já nos revelou aonde? No Espírito, em Cristo. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê algo que você não vê olhando para o mundo. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê coisas que o olho não vê, que o ouvido não ouve e que jamais passou pela nossa noção. Tanto é que a gente quer matar esse desgraçado. Porque ele vai contra toda a nossa cultura. Ele vai contra todo o nosso conforto, todo o nosso senso comum, tudo aquilo que a gente construiu durante décadas e chamou de cristianismo. E ele vem e começa a desconstruir isso e fala assim, tem uma contracultura. Então a gente mata esse tipo de gente. Paulo está falando assim, quando o Espírito de Deus transforma, você ganha a capacidade de enxergar as coisas como Cristo enxerga, de ouvir as coisas que Cristo ouve e de compreender as coisas como Cristo compreende. Por isso que a única maneira, de acordo com João capítulo 3, de ver e fazer parte do reino é nascendo de novo. Exato. E o novo nascimento, conforme João trabalha no capítulo 3 ali, gente, não é meramente o batismo, como muita gente ensina, não. O novo nascimento ali é a regeneração do caráter. E essa regeneração não vem da terra, essa regeneração é do céu. Então o novo nascimento é um nascimento que acontece do alto. É algo que Deus faz em nós, por nós, né, para nós. Exato. Então, no fim das contas, todo esse conjunto da sabedoria divina contida nas bem-aventuranças é algo que está embutido dentro do Evangelho. É o Evangelho que nos apresenta isso. Um Deus perdoador que vai até aquele que chora pela sua condição de oposição ao seu reino. Então ele está falando assim, olha, eu vim trazer paz para vocês que achavam que Deus estava contra vocês. Só que ao mesmo tempo que eu trago o Evangelho vem junto com o reino, que é o Evangelho do reino. São as boas notícias a respeito do reino. Qual reino? O reino de Deus é a sua justiça. Só que ele convida, venha fazer parte desse reino. Só que a entrada para esse reino é a transformação do Espírito na nossa mente. Então, Paulo vai falar lá em Romanos 12:2. Não se conforme com a cultura do mundo, mas transforme-se pela renovação da contracultura da sua mente, para ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que me chama mais atenção nisso tudo é que antes que alguém queira pegar tudo isso e transformar numa forma de perfeccionismo, e agora, se eu não for assim, não é assim. Quando Cristo vier a esse mundo e olhar para a humanidade, ele não vai querer saber em qual quilômetro dessa estrada chamada santificação o ser humano está, mas ele vai observar se ele está nessa caminhada, se ele está nessa estrada. O mais importante é você trilhar esse caminho. Pode ser que tenham pessoas que já tenham conseguido alcançar 1 quilômetro a mais, outros 1 quilômetro a menos, mas não importa. O que importa é que a gente tem que buscar viver como Cristo o máximo que a gente puder, dentro das nossas possibilidades. E o Espírito Santo vai nos transformar. Então, pelo poder de Deus, pela sua graça, pelo Espírito, você conheça a contracultura do reino de Deus, seja transformado na renovação da sua mente, por intermédio desse Espírito, através do Evangelho. Que Deus te abençoe. Amém.